ela não vem primeiro senão para o meu coração. Queridos irmãos, eu sou uma pessoa que já tive muitas experiências com Deus. Eu já ouvi Deus falar muitas vezes. Eu posso dar testemunho para você que já vivi coisas que, se não fosse a voz do Senhor, eu não viveria humanamente. Eu já tive experiências com Deus, com pessoas, de coisas que eu jamais poderia saber, mas ao ouvir a voz do Senhor, ao liberar de uma palavra, eu vi o poder de Deus, irmãos, eu sei do que eu estou falando para você. Eu já tive experiências com Deus de estar no meu quarto e senti que aquele quarto não tinha paredes, senti que eu não estava mais ali ao ponto de não saber se aquilo era um sonho ou se era verdade. Experiências que me marcaram, experiências que nortearam a minha vida, que me trouxeram até aqui em dias muito difíceis. Porque eu preciso te dizer que o seu conhecimento sobre Deus é muito importante. Mas é a sua experiência com Deus que vai preservar a sua história, conforme o que Ele escreveu para você viver. Irmãos, já tive experiências com Deus de aprendizados. De aprender coisas que homem nenhum nessa terra, ser humano nenhum, escola alguma poderia me ensinar. Mas confesso que para você que há alguns tempos, parece que eu me acostumei em contar as minhas experiências do passado. Parece que eu me acostumei com a manifestação da glória de Deus e tenho muita alegria de contar testemunhos. Mas eu também sei que o meu Deus, o seu Deus, é um Deus de novidade. E eu quero te fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês que estão aqui nessa noite podem se lembrar e dizer que já tiveram uma experiência com a presença de Deus? Levanta a sua mão assim. Não importa se tem um ano, não importa se tem um mês, ou se tem 10 anos. O que eu estou dizendo para você é que a palavra do Senhor vem nos alertar. E essa mensagem ela vem com um tema, que é uma pergunta: Deus está aqui? Você tem amanhecido o seu dia, você tem vivido a sua vida respondendo essa pergunta: Deus está aqui nesse lugar onde eu estou? Porque, meus queridos, Deus, apesar de estar em todos os lugares, e Ele está. Deus é tão grande, Deus é infinito, por isso não existe lugar onde Ele não esteja. É por isso que não existe vazio aonde Deus está, porque Ele é completo. Quando se fala da presença de Deus, é extremamente difícil a gente definir. Na verdade, é impossível definir. Porque a presença de Deus vai falar comigo, a presença de Deus vai falar com você, ela vai tocar os nossos corações. Agora, amados, o que é que nós chamamos de a presença de Deus? Quando nós realmente experimentamos a presença de Deus, amados, quando nós realmente experimentamos a presença de Deus, querido, eu vou dizer para você, mas nada depois disso vai ser como era antes. Jacó, ele disse assim: se o Senhor estava nesse lugar. Sabe o que aconteceu com Jacó? Ele nunca mais foi o mesmo. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele nunca mais permaneceu do mesmo jeito que ele estava. Então, ainda que você não saiba definir sobre a presença de Deus, nessa noite Ele te pergunta: você está identificando aonde eu estou? Mais do que você identificar se Deus está, você consegue perceber quando Ele não está? Você consegue perceber quando a presença dEle não está avaliando, não está validando uma situação? Quando a presença de Deus,
ela não está ali se movendo. Amados, olha o que a palavra diz em Salmo 139, versos 7 e 8. Um dos versículos mais lindos, amados, são tantos que a gente pode meditar. Mas eu escolhi esse especial que diz assim: aonde eu posso ir para escapar do teu espírito? Aonde eu posso ir para fugir da tua presença? Davi está perguntando: aonde eu vou para fugir desse Deus? O que eu faço? Aonde eu vou para fugir da presença dEle? E Ele continua dizendo: se eu subir no mais alto céu, lá Ele está. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá Ele também estará. Sabe o que Deus está falando? Você não pode fugir, você não pode resistir à minha presença. O que eu quero é que você se encontre comigo. Sabe, amados, o que o Senhor está dizendo é que o senso da presença de Deus nos fortalece contra o pecado e nos torna mais íntimos de Deus. O senso da presença de Deus, o que é senso? É você entender, você discernir se a presença de Deus está no lugar ou não. Pastora, mas como assim? Deus não está em todo lugar? Está. Mas os lugares aonde Ele é convidado, aonde Ele é esperado, aonde o ambiente é preparado, a presença dEle se manifesta diferente. Amados, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. A presença de Deus está no prostíbulo? Está. A presença de Deus está no bar? Está. Mas Ele é convidado lá? Ele é esperado lá? Ele é adorado lá? Ele é convocado para estar lá? Existe um altar de adoração para Ele lá? Não há. Por isso é como se Ele não. Então a presença de Deus está na sua vida, querido? Mas como que você está tratando a presença? Jesus é esperado? Você prepara um ambiente para Ele? Você oferece sacrifício a Ele? Você prepara um ambiente para Ele? Ou a presença dEle é comum? Então às vezes você acha que é como se Ele não estivesse. Sabe, queridos, embora nós não possamos definir a presença de Deus, é fato que uma pessoa sensível, que busca a presença de Deus, vai saber sim discernir se a presença de Deus está presente ou se ela está ausente no lugar. Sabe qual que é um dos problemas básicos hoje em dia? É que infelizmente a maioria dos cristãos vive e acostuma-se a um nível espiritual tão baixo, que já até deixou de discernir se a presença de Deus está ou não está. Não faz diferença, é como se não estivesse. E quando nós olhamos para a palavra, amados, nós observamos a nossa sociedade, a gente começa a perceber que nós temos vivido muitas vezes sem essa presença por tanto tempo, que nós já começamos a aceitar como normal. É normal eu vir num culto e não sentir. Fui embora para casa, vida que segue. Não é normal, o diabo está te enganando. Pode acontecer o que for aqui, o ministro de louvor dá pirueta, tem gente que está. Querido, cada um adora a Deus como quer. Mas se você chega aqui num lugar como esse, parece que jogou um saco de cimento nas suas costas. Você fica doido para ir embora. Seja aqui, seja no seu quarto, seja em qualquer momento de adoração. Eu preciso dizer que você pode ser que não esteja percebendo, que você já seja alguém que se tornou insensível à presença de Deus, que seja alguém que já não está percebendo mais, que já não consegue avaliar mais, porque hoje muitos de nós estamos com uma visão distorcida do que é estar longe ou perto de Deus, do que é o toque de Deus, o que não é, porque infelizmente nós temos uma geração inteira que está crescendo no meio de atividades, de ambientes religiosos, mas que nunca tiveram um encontro com Deus. São conferências que reúnem milhares de pessoas, cultos, igrejas, mas com pessoas que nunca tiveram um encontro com a presença de Deus. Por isso entram e saem como se Deus não estivesse
lar. Não entendem a preciosidade da presença de Deus. E queridos, embora nós não possamos viver constantemente numa atmosfera como essa daqui a pouco essa reunião vai terminar, não vai? Daqui a pouco você vai voltar para sua casa. Amanhã você volta para a sua rotina. Amanhã você volta para os seus afazeres. Ainda que você não possa ficar 24 horas por dia numa atmosfera como essa, isso não muda o fato de que Deus é real. E aonde você estiver e clamar pela presença dEle, Ele vai se manifestar. Mas o que tem acontecido hoje, meus queridos, é que muitos de nós, além por não vivermos disso, nós não estamos percebendo. Na medida em que nos reunimos em nome do Senhor, como num culto como esse, irmãos, nós não podemos aceitar de forma pessoal, primeiro, e depois no coletivo, não sentirmos o toque da presença de Deus. Querido, não se engana que para sentir a presença de Deus, você vai dar pirueta no alto aqui. Deus tem uma forma de manifestar com cada um. Tem uns que quando a presença de Deus se manifesta na vida dele, ele vai chorar copiosamente, como é meu caso, vai ficar quietinho num canto, e ali o Espírito Santo vai tratar, vai trabalhar. Não questione a maneira como Deus se revela para essa pessoa que está do seu lado. Mas uma coisa eu vou te dizer, querido, é impossível a presença de Deus te tocar e você ficar do mesmo jeito. Você pode ficar de vários jeitos, mas ser tocado pela presença e ficar do mesmo jeito, não é possível. Não é possível. E a própria palavra de Deus nos mostra isso. Sabe, queridos, como eu disse, no livro de Mateus, capítulo 18, verso 20. É a promessa que o Senhor nos disse. Embora vocês não vão viver 24 horas nessa atmosfera, a minha presença está com vocês. Ele disse, olha, porque quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então Deus está aqui, amados. Deus está aqui. A presença de Deus é real aqui no nosso meio. Aleluia. Então algo diferente tem que acontecer hoje na sua vida. Algo novo nós temos que levar desse ambiente. Algo novo nós temos que levar daqui. Se Deus prometeu estar no meio do seu povo, quando Ele se reunisse, o que está acontecendo então conosco? Por que nós temos tantas reuniões, cultos de adoração, e muitos saem e entram sem realmente sentir a presença de Deus? Eu vou te responder. Apesar das respostas serem muitas, eu vou dar 2 respostas pontuais para você. Se Deus falou que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dEle, ali Ele estará. Por que às vezes nós nos reunimos e a gente sai sem sentir a presença de Deus? Sabe o que está acontecendo, amados? A presença de Deus no nosso meio, ela é muito mais importante, mais desejável do que a audiência, do que um prédio, do que um edifício, do que personalidades, do que artistas, do que nomes, renomes. Nada, absolutamente nada se compara ao privilégio, à alegria, à bênção de desfrutarmos da presença de Deus no nosso meio, quando nós reunimos para adorá-lo. Só que o que acontece? A primeira razão pela qual nós podemos nos reunir, Deus está no nosso meio, e a gente sair sem sentir, porque muitos de nós temos ofendido a Deus no nosso meio. Você tem ofendido a Deus? Você ofendeu a Deus hoje? Eu ofendi. Você tem ofendido a Deus, querido? Porque o mesmo povo que procura a Deus para adorá-lo é o mesmo povo que ofende a Deus. O mesmo povo que levanta as mãos para adorar é o mesmo povo que tem ofendido a presença de Deus. A facilidade com que os cristãos brigam, discutem, discordam, se ofendem, caem em armadilhas tão sutis.
abrem mão da presença de Deus por coisas tão torpes, tão pequenas, que a forma da gente viver simplesmente está mostrando que a gente não liga se Deus está ou se Ele não está. É um momento extremamente triste quando Deus se afasta, porque nós o ofendemos. Sabe o que ofende a Deus? Diga comigo: meu pecado. Deus é ofendido, é entristecido, é machucado pelo pecado. Foi isso que ele disse quando escreveram e disseram: Icabode, se foi a glória de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Um povo que decidiu ofender a Deus com outros deuses. Tem outros deuses no seu coração? Tudo que você adora é um Deus para você. Se está vindo em primeiro lugar para você, é um Deus. Se eu estou priorizando antes de Deus, então é um Deus que está no meu coração. Icabode acontece quando Deus é retirado do centro. Quando Deus para de ter a importância que Ele tem. Quando Ele começa a ser, vou falar no linguajar popular, jogado para escanteio, não é assim? Quando Ele não é mais o titular, mas Ele é o reserva. Isso gera o Icabode nas nossas vidas. E sabe o que é o pior? Muitos podem não estar percebendo. Então, ofender a Deus é o que faz com que a gente se reúna, e mesmo a presença de Deus estando no nosso meio, a gente não sentir mais. Querido, você tem vivido uma vida que tem ofendido a Deus? Eu não estou falando sobre o pecado como um acidente. Eu estou falando sobre o pecado como uma prática de costume. Sabe o que significa a palavra pecado? Errar o alvo. Alguém que erra o alvo é porque está tentando acertar. Você errou o alvo, mas na verdade você está tentando acertar. Diferente de quem está tentando só errar. E quando sobra, ele mal acerta ali ou acerta lá. Você tem vivido um estilo de vida que é de alguém que só procura errar o alvo? Ou você está vivendo para acertar, mas você sabe que é inevitável errar? Porque aí a palavra de Deus vem e nos respalda em Efésios 2:13, que diz assim: mas agora unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe, distantes, separados da presença de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Jesus Cristo na cruz. Então você pode ficar longe da presença de Deus? Você precisa se acostumar em não sentir a presença de Deus? Só se você quiser viver para errar, sem se arrepender. Deixa eu falar algo para você, querido. O espírito do mundo nos rouba no senso da presença de Deus. Sabe o que é isso? O espírito do mundo sempre nos rouba de nós o senso da presença de Deus. Quanto mais no mundo, quanto mais nas práticas, quanto mais você seguindo o curso do governo dessa era, menos sensibilidade você vai ter da presença de Deus. Querido, não adianta se você está se alimentando só do espírito do mundo. É impossível você sentir saudade das coisas de Deus. Se você tem se alimentado só daquilo que tem te tornado frio espiritualmente. Você quer chegar aqui no culto uma vez por semana. Tem uns que é uma vez por mês. Uma vez por semana. E quando vem, sai e fala: não senti nada hoje. Acho que o louvor não estava bom. E essa conta bate. É por isso que o Senhor diz que Ele não habita mais em templos feitos por mãos, mas Ele habita agora. Diga: Deus habita, mora em mim. E como que você está cuidando da presença em você? Querido, você passa, e eu, 12 horas do nosso dia alimentando das coisas do espírito do mundo. Você acha que no restante das outras 12 horas você vai querer as coisas de Deus? Vai não, querido. Se te ensinaram assim, mentiram para você, porque você não vai. Porque a Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o
Espírito. A segunda coisa que nós precisamos entender, amados, Deus não vai tornar real a sua presença no meio de um povo cuja prioridade não é a sua honra e a sua glória. Vou repetir para você: Deus não vai tornar a presença dele real no meio de um povo que a prioridade não é ele, não é honrar a ele, não é glorificar a ele. Ei, querido, Deus te ama, amém? Mas não significa que ele aprova o jeito que você tem vivido, e eu também. Não espere que nós vamos viver como um povo que não honra a Deus, que não prioriza a Deus, e vamos viver a manifestação da glória de Deus, irmãos. Não vai. Sabe por quê? Porque a palavra diz em Tiago 4,4: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então as duas coisas não caminham junto. Se você quer caminhar com Deus, querido, você vai ter que se divorciar do mundo. Se eu quero ter experiências com Deus, você vai ter que fazer uma limpeza, você vai ter que colocar as coisas em ordem. Você sabe por quê? Quando Deus está em inimizade conosco, pastora, que palavra forte, Deus está em inimizade conosco. É isso que Tiago está dizendo. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de quem? Então quando Deus está em inimizade conosco, a sua presença se torna totalmente inexistente ao nosso ver. Às vezes Deus manda pessoas para falar com você, Deus fala com você, Deus usa, querido, chove, pode aparecer carruagem de fogo no céu, que você vai continuar dizendo: Deus não fala comigo. Porque a inimizade contra Deus faz você perder a sensibilidade de ouvir a Deus. Sabe, queridos, Spurgeon disse a seguinte declaração, eu quero falar para você. Ele falou assim no livro dele: aquele que traz o odor do mal deve esperar o olhar desaprovador de Deus. É melhor ter o mundo inteiro contra você do que trocar a presença de Deus pelo amor do mundo. É melhor ter o mundo inteiro contra você do que trocar a presença de Deus pelo amor ao mundo. O materialismo do mundo faz com que a igreja cristã se sinta autossuficiente, se sinta cômoda, ao ponto de não sentir-se inclinada para buscar mais sentir a presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Em Oséias 4,17, Deus vira para aquele povo e fala: Efraim se juntou com os ídolos, agora deixem-o sozinho. É melhor o mundo todo estar contra mim, contra você, do que nós estarmos contra Deus por amor ao mundo. Segunda causa pelo qual muitos não têm sentido mais a presença de Deus, sabe qual é? O fracasso em nos prepararmos para a adoração. Estamos fracassando em não preparar um ambiente para Deus. Que é um exemplo. Nós dormimos até tarde, comemos bastante nos dias atuais, essa é a nossa realidade. Hoje a gente não tem muito tempo para preparação espiritual no nosso próprio coração, porque a gente tem que comer. Ei, querido, quanto tempo tem que você não faz um jejum? Quanto tempo tem que você não se abstém da sua carne para se aproximar mais de Deus? Ah, mas pastor, eu também tenho que comer. É igual a pessoa falou comigo: eu não faço jejum porque eu fico com fome. Ó, irmão, desculpa aí, mas essa é a essência do jejum, né? É privação de alimento. Ô, irmã, cada coisa, viu? Então a gente vive num mundo onde a preparação espiritual ficou de lado. No nosso próprio coração, amados, nós não temos tempo de preparar para a presença de Deus. Hoje o nosso coração para Deus é como um troféu conquistado. Quando Deus encontra um coração que Ele pode habitar, quando Deus encontra um coração que está preparado para Ele, é um troféu. Eu acredito que Deus deve falar com os anjos: oh, deem glórias, deem aleluias, porque alguém rendeu o coração para mim. Oh, batam palmas, céus e terra. Irmão, tão difícil que está hoje. A gente vive um evangelho fast food, não é assim? Então o fracasso na preparação espiritual para adorar ao Senhor. Irmãos, eu venho de um tempo onde a gente tinha o domingo como um domingo do Senhor. Era desde que a gente acordava.
A gente já punha a Biblinha debaixo do braço, a roupinha de ver Deus, que era a mesma, e íamos caminhando. Lógico, querido, tem coisa que não vai voltar, porque a realidade é outra. Mas eu não estou falando sobre rotina, eu estou falando sobre disposição de um coração que adora. O fracasso em nos prepararmos para a adoração. Hoje, queridos, nós vivemos no meio de um redemoinho de tantas atividades, são necessárias, que a gente vai correndo para a casa de Deus, e geralmente alguns ainda chegam atrasados. Deixa eu falar uma coisa para você, atraso indica uma consciência relaxada. E quantos de nós somos culpados disso? Você não atrasa para ir numa festa, você não atrasa para ir num aniversário, você não atrasa para ir para o seu trabalho, mas na igreja tem muitos que chega depois do louvor, chega depois da palavra. Atraso é sinal de relaxamento. Esse é um fracasso que nós temos vivido hoje. A gente se prepara para viajar, como diz tem um mesmo que fala, né? Eu indo trabalhar às 5 horas da manhã, eu indo viajar às 5. Tem problema? Não. Olha para esse irmão do seu lado aí. Querido, crente que não é feliz é um desserviço para o evangelho. Viu? Tem esse negócio não, tem que se alegrar sim. Agora deixa eu te dizer, quantas pessoas são negligentes na preparação do coração, da alma. Culto não começa às 6:30, o culto começa lá na sua casa de manhã, lá na minha casa, do mesmo jeito que ele não termina aqui, ele continua, porque agora a casa de oração somos nós, agora o altar que sacrifica sou eu, é você, então o culto não termina, amém? Nós não somos despedidos desse lugar, nós somos enviados, somos lançados para vivermos e manifestarmos a glória do Senhor. Essa negligência tem feito muitos não sentir a presença de Deus, perder o zelo com a presença, sabe, amados? Perder o cuidado. Sabe quando você ganha uma coisa nova e aí você fica com aquele cuidado, mas quando parece que passa o tempo você acostuma, então já deixa lá no canto. A gente vê muito isso com as crianças, né, com brinquedo. Mas deixa eu te falar, com Deus não se brinca. Aquilo que nós plantamos nós vamos. E amados, pessoas que são negligentes na preparação do coração, da alma, do espírito, geralmente são pessoas que na verdade não esperam mais sentir a presença de Deus de modo nenhum. Alguém que já se tornou negligente com a preparação do coração, vem de qualquer jeito, entendeu? Vou lá porque senão o pastor vai brigar comigo, vou lá porque senão o meu líder de célula isso. Não, querido, isso é relaxamento, é falta de preparação espiritual na alma e na sua mente. São pessoas que a religião é tão formal e rotineira que sentir a presença de Deus não é uma questão importante para elas. Sempre dá para deixar para depois. Já se acomodaram aos meros enfeites do cristianismo. Irmão, hoje o cristianismo está muito enfeitado. Tem muita coisa, então tem gente que está olhando para as luzes e achando que Deus está. Olhando para as performances. Olhando para as coisas e perderam a sensibilidade de saber se Deus está ou se Ele não está. Se a presença de Deus já não é algo mais que se importa para nós, irmãos, o que é que nós estamos fazendo aqui? Se nós estamos vivendo sem priorizar a presença de Deus, eu te pergunto, o que é que nós estamos priorizando então? Porque o que você vai fazer sem a presença de Deus? O que eu vou fazer sem a presença de Deus? O que nós vamos construir? Muitos parece que já perderam qualquer consciência da presença divina, irmãos. E nós precisamos nos despertar. Amados, que nessa noite venhamos nos fazer com seriedade essa pergunta: o que aconteceu com a presença de Deus na minha vida? Faça-se essa pergunta. Sabe o que Deus falou comigo, amados, nessa tarde? Minha filha, muitos já sentiram a minha presença.
Muitos já viveram tantas experiências maravilhosas, mas deixaram para trás, junto com as lutas, junto com as necessidades, junto com muitas coisas que não tinham, mas que hoje já não conseguem mais perceber, porque não se deram conta. Querido, outra pergunta: você tem sentido a presença de Deus na sua vida? Não precisa me responder. Você é alguém que tem tido sensibilidade para entrar e sair de lugares onde Deus não aprova? Você tem tido sensibilidade para dizer não para coisas que Deus também diria não? Você tem tido sensibilidade para dizer sim para aquilo que Ele quer? Porque servir a Deus é isso: é amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Aonde está? Se a presença de Deus tivesse um termômetro para medir na minha vida e na sua vida, qual é o grau, o nível da presença de Deus na minha vida e na sua vida? Qual foi a última experiência com Deus, aonde você de fato pôde perceber e dizer como Jacó: Deus está nesse lugar? Ainda que todas as pessoas possam te dizer que não. E esse versículo está em Gênesis 28:16. Quando ele é visitado pela presença de Deus, quando ele tem a vida transformada, ele diz: Deus está de fato neste lugar. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Se essa palavra for só para mim achacoalhar, e só eu preciso me alinhar, só eu preciso rever meus conceitos, só eu preciso mudar, só eu preciso buscar mais ao Senhor, glória a Deus por isso, porque eu já entendi. E sempre quando Deus quer algo novo de mim, Ele sempre me chama para um novo nível de desafio, que não foi diferente nesse momento. Amados, eu estou num momento diferente. A maioria dos irmãos sabe que eu estou grávida, e eu tenho que entender que esse tempo que eu estou vivendo é um tempo diferente, sim. Só que sabe o que Deus falou comigo? Nessa fase que você está vivendo, eu quero que você viva algo que você não viveu nas anteriores. Irmãos, teve dias onde, não é porque eu era pastora, não, eu não tinha nenhum título, e ainda não tenho, viu? O título que eu tenho é de serva do Senhor, filha de Deus. Isso ninguém vai mudar. Título qualquer um te dá, você pode até comprar, mas a unção de Deus, ela é concedida. E irmãos, teve vezes de eu fazer 40 dias de jejum só na água, 12 dias de jejum absoluto, 3 dias de jejum só de água, e por aí vai. Hoje eu posso fazer isso, irmãos? Não posso, mas eu posso preparar? Posso? Eu posso não ser negligente? Eu posso preparar um ambiente de adoração para o Senhor? Amém? Eu posso? E você pode? O que você pode fazer que você não está fazendo para ter mais experiências com a presença de Deus? Coloque de pé no seu lugar. O Ministério de Louvor pode vir aqui, por favor.